Aviso legal. O conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Se você quiser ajudar esse projeto, contribua através desse link. Olá pessoal, vamos dar uma olhada hoje aí nas previsões do dia 2/9 de 2020. Então, o que a gente vê claramente é a manutenção daquele sistema de alta pressão em médios níveis da atmosfera, aqui próximo à costa do sudeste, na verdade, né? E esse sistema deve manter as chuvas mais localizadas no Rio Grande do Sul aí, pelo menos pelos próximos 7 a 10 dias. Porém, o que acontece é que a gente deve ter incursão aí de duas frentes agora, né? Uma já a partir de amanhã, a formação do ciclone na costa na costa da região sul, e deve trazer uma chuva aí boa, chegando ali a atuar até a região de Santa Catarina. E depois, um pouco mais à frente, lá para o dia 7 e 8, a gente também deve ter uma nova incursão de uma frente na região sul do país e deve também trazer chuvas aí chegando até Santa Catarina. Mas o que mais chamou a atenção hoje, na verdade, é que aparentemente depois desses dois eventos aí, o que a gente observa é que a alta pressão ela deve se estabelecer e ficar bem definida e ela deve se aproximar da costa do sudeste. Então, provavelmente depois do dia 10, dia 11, a gente deve ter a manutenção desse tempo seco em todo o país, pelo menos aí por mais 10 dias, chegando até o dia 20 de setembro, por exemplo, que seria mais ou menos o final do horizonte da previsão atual. E a gente vê claramente nesse sistema de alta pressão aqui bem definido, em baixos níveis da atmosfera, e quando a gente olha agora a altura geopotencial, a gente vê aqui uma anomalia positiva bem definida. E essa anomalia positiva aqui do geopotencial bem definido mostra que a gente deve ter sim aí esse sistema de alta pressão atuando bem forte e que ele deve aí manter o tempo seco na maior parte do país, inclusive na região sul, pelo menos depois até o dia 20 mais ou menos. Então entre o dia 10 e o dia 20 a gente deve ter o retorno do tempo seco na maior parte do país, inclusive na região sul do país. Quando a gente nota agora, né, os totais acumulados do GFS, a gente nota claramente que ele já começa a ter aqui um pouco, né, de já observar a atuação desse sistema de alta pressão aqui na costa, e a gente já começa a ter, se comparado a ontem, né, a redução desse total de chuva no acumulado para 16, 15, 16 dias aproximadamente. Então a gente vê claramente que a gente tem essa chuva aqui atuando, e a gente vê aí claramente que não devemos ter chuvas significativas na região sul do país, por exemplo, até o dia 20. Então, entre os dias 10 e o dia 20, a gente deve ter o retorno desse tempo seco bem definido. E uma outra característica clássica, né, da atuação desse sistema de alta pressão é as famosas ondas de calor. Então, a gente tem um sistema atuando aqui próximo à costa do sudeste pelos próximos dias aí, e ele deve aqui trazer um tempo mais seco e quente, né, na maior parte do país. E isso é bem característico da atuação desse sistema de alta pressão, e a gente vê claramente que não devemos ter tantas chuvas significativas até o fim do mês, por exemplo. Então, o que acontece é que setembro, por enquanto, está se mostrando um mês que deve ser bem seco, e a gente já deveria estar iniciando aí por uma transição para o período úmido. Então, ficar de olho para ver o que vai acontecer, mas provavelmente setembro realmente deve ser bem seco. E quando a gente olha agora o armazenamento de água no solo, a gente vê claramente, né, que existe aí na projeção para o dia 5 uma diminuição na região centro-sul do país, e em alguns momentos aqui, em alguns pontos, a gente já observa aqui esse armazenamento chegando aí abaixo de 30%, principalmente na região incremental Itaipu. Então a gente vê que deve continuar. As chuvas que devem acontecer até o dia 10 aproximadamente, elas devem chegar a atuar no máximo até Santa Catarina e não deve interferir tanto aqui na região incremental Itaipu e na bacia do Paranapanema, que deve continuar aí tendo a redução do armazenamento da água no solo para os próximos dias.
Então, com relação a ontem, não teve grandes mudanças aí nesse panorama, né? A gente tem essa alta pressão em médios níveis, ela está se estabelecendo e deve continuar aí se estabelecer e trazer o tempo seco de volta. Por enquanto, os modelos mostram que esse sistema de alta pressão deve perdurar até o fim da primeira semana operativa. Porém, a gente deve ter aí o retorno também desse sistema de alta pressão já lá na segunda semana operativa para mais próximo do país. Ele continua um pouco em cima do Oceano Atlântico, mas ele já começa a ter aí um retorno, né, em uma atuação sobre a região central do país. E isso aí a gente tem aí a entrada também de frentes na região sul, que deve trazer uma chuva, mas nada, eu acredito que não seja nada tão significativo a ponto de modificar muito o comportamento das enas da região sul, por exemplo, para os próximos dias. Mas acompanhar para ver, né, que podemos ter surpresas. E agora, quando a gente nota a chuva prevista hoje para os próximos 10 dias do ANS, a gente vê um padrão entre o europeu, aqui o SMWF, e o GEFS, a gente vê um padrão bem clássico, né, bem, que mostra bem aqui essa interação dessas frentes aí, que deve ser agora dia 3 e a próxima deve atuar lá para o dia 7, dia 8 mais ou menos. Aqui a chuva chegando até Santa Catarina, pegando um pouco do sul do Paraná. E o ETA mostra um padrão um pouco diferente, né? Ele mostra a atuação mais dessa chuva na região da costa aí entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mas depois dessa atuação desses dois sistemas, a tendência é que tenhamos o tempo seco retornando, inclusive para a região sul, ok? Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.